Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o feudalismo. Então, o feudalismo ele foi um sistema econômico, político e social que se estendeu entre o século V e o século XV. Ele foi, na verdade, considerado o princípio e o fim da Idade Média. A Idade Média ela foi dividida em dois períodos. Nós tivemos a Alta Idade Média, que foi do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que foi do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média, nós vamos ter o nascimento do feudalismo, justamente que foi um período onde ocorreu a queda do Império Romano e a invasão dos bárbaros. Com a invasão dos bárbaros, as pessoas ficaram totalmente desprotegidas nas cidades, então elas começaram a migrar da cidade para o campo, ocasionando o que nós chamamos de êxodo rural. Ou seja, 90% da população passou a se concentrar no campo, dando início ao feudalismo, já que o feudalismo é um sistema exclusivamente que tem como base o desenvolvimento da agricultura. Na verdade, é uma economia agrária. Então, as pessoas começaram a desenvolver uma atividade voltada para a agricultura. E entre o século XI ao século XV, nós vamos ter a desintegração do feudalismo, que ocorre porque as pessoas vão migrar do campo para a cidade. Na verdade, vai começar a surgir as primeiras cidades. Juntamente com essas primeiras cidades, nós vamos ter a circulação de moeda. E isso vai representar o fim do feudalismo, né, já que era um sistema voltado exclusivamente para a valorização da terra, e a ascensão do capitalismo. É bom ter em mente também que o feudalismo ele foi muito importante para o desenvolvimento da nossa cultura, né, para a nossa formação cultural. Juntamente com o feudalismo nasceram alguns países europeus, como a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal. Então, quando a gente fala em feudalismo, é bom a gente ter em mente que o feudalismo ele foi um modo de produção, né? Economicamente, o feudalismo tinha como principal característica a valorização da terra, né, que se chamava na época feudo. Daí o termo feudalismo e a principal representante do feudalismo, que era o senhor feudal, ou seja, os grandes proprietários da terra, os grandes proprietários rurais, que era a principal figura, né, que dominava todo o cenário econômico, político e assim por diante. Então, politicamente, o feudalismo possuía um poder descentralizado, ou seja, não havia um poder único, né? Não havia um poder centralizado. Cada feudo possuía um dono e esse dono dominava econômico, político e socialmente. O feudalismo possui algumas características importantes. Uma das características é que não havia circulação de moeda. Isso significava dizer que havia trocas de mercadoria. A economia girava em torno das trocas de mercadoria, ou o que nós chamamos de escambo. Um feudo que produzia feijão trocava sua mercadoria com um feudo que possuía o milho. E assim por diante. Então havia a troca de mercadoria, até porque ele era autossuficiente. Havia também, nessa sociedade, não havia mobilidade social. Significava dizer o seguinte, quem nascesse numa determinada parte da pirâmide social, nascia e morria nela. Como, por exemplo, o senhor feudal. Quem nascia senhor feudal, morria senhor feudal. Quem nascia servo, morria servo. Então, não havia nem ascensão, nem queda. No feudalismo também, havia uma relação de dependência, que passou a ser chamada de suzerania e vassalagem. O suzerano era o senhor feudal mais rico e o vassalo era o senhor feudal mais pobre. Isso significava dizer que as relações de suzerania e vassalagem eram exclusivas da nobreza. Uma outra classe social, como por exemplo o servo, eles não possuíam essa relação, né, que existia aqui de suzerania e vassalagem. Era uma atividade exclusiva entre senhores feudais. Essa sociedade também ela era patriarcalista, ou seja, havia a figura do homem, né? A principal figura era o homem. A mulher não tinha expressão nenhuma dentro dessa sociedade, inclusive a mulher só servia
para ter filhos, né, para dar um herdeiro ao seu marido. O homem é quem dominava todo o cenário nesse período, por isso que se diz que a sociedade ela era patriarcal. Um outro ponto importante é que a sociedade no feudalismo era dividida em três classes. Nós tínhamos o clero, que representava 20% da nobreza, era alta, na verdade, o clero que representava 20% da sociedade. Ele fazia parte dos membros da igreja, inclusive a igreja se tornou a instituição mais poderosa no período, e ela era, na verdade, a principal representante da sociedade, né? A segunda classe social eram os nobres, ou senhores feudais, que representavam 30% da sociedade. Eles, na verdade, dominavam o cenário econômico, político e social. E os servos, que compunham metade da sociedade. Lembrando que os servos desse período eram diferentes dos servos lá do Império Romano. Inclusive, a escravidão foi abolida quando aconteceu a queda do Império Romano em 476, onde passou a ocorrer uma outra forma de trabalho baseado na servidão. Os servos eram, na verdade, camponeses ligados à terra do senhor feudal em troca de algum benefício. No entanto, não era uma mercadoria, não poderia ser trocado ou vendido como um escravo lá do Império Romano. A propriedade era dividida em três partes no sistema feudal. Existiam os mansos servis, que eram dos servos que trabalhavam nessa terra doada pelos senhores feudais, e metade do que era produzido era doado para os senhores feudais, e a outra metade ficava com eles. Existiam os campos abertos, que eram para caça dos senhores feudais, e os mansos senhoriais, que eram terra exclusiva dos senhores feudais. Para trabalhar nessa terra, os servos eles pagavam alguns impostos. Nós temos aqui os três principais. Existem inúmeros, mas eu vou citar apenas três. A corveia, que era uma taxa paga pelos servos, caso ele utilizasse algum equipamento dos senhores feudais. A talha, que era tudo que se produzia nas terras dos servos, metade era doado ao senhor feudal. Por isso que tem o nome de talha. Divisão, ou seja, tudo que era produzido, metade era destinado ao senhor feudal e metade era destinado aos servos. E a banalidade, que era uma taxa de casamento paga pelos servos aos senhores feudais. Com relação à religião, na Idade Média, nós tínhamos a religião politeísta. Com o passar do tempo e o aumento do poder da igreja, a religião deixou de ser politeísta e passou a ser monoteísta, ou seja, deixou de acreditar em vários deuses e passou a acreditar em um único Deus. Então, gente, é isso. O feudal, a gente viu a questão do sistema feudal, vimos que ele na verdade, ele surgiu em plena Idade Média, representou não só o princípio, mas o final, e dentro da sua economia, política e sociedade, existia como principal figura a figura do senhor feudal, que dominava a economia, a política e sociedade, enfim, todo o cenário da época. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem procurar o material que está contido no livro didático. Esse mesmo material que eu expliquei está lá no livro didático para vocês. Tá certo? Até a próxima.